Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kniper, vamos falar sobre a Champions League. O Arsenal vence o Real Madrid por 2-1 no Santiago Bernabéu e com um placar agregado de 5-1 avançam às semifinais da Champions League, onde vão enfrentar o Paris Saint-Germain na disputa por uma vaga decisão. E assim, dois times que ainda não ganharam a competição, um deles vai estar na decisão e vai ter a chance de levantar a orelhuda pela primeira vez. E o Arsenal hoje, assim, não teve grandes dificuldades de parar esse Real Madrid, até porque o gol que o Real Madrid marca depois que o Arsenal fez o seu primeiro, e é um gol de presente que o Saliba deu, não é que o Real Madrid construiu uma grande jogada e conseguiu descontar o placar. Não, o Saliba falhou, o Vinícius Júnior marcou, e é isso que o Real Madrid fez nesses 95 minutos, até mais, né, que teve 7 de acréscimo no primeiro tempo, né, e assim, no fundo eu sinto uma felicidade desse papinho de áurea, do gogó, no final não se pagar, né, porque assim, o Real Madrid foi humilhado no Emirates Stadium, levou 3-0 na cabeça, e aí vinha uma situação de que os jogadores deviam estar frustrados, deviam estar com humildade lá em cima, porque eles levaram um chocolate lá na Inglaterra, e eles sabem que para virar teria que ser um milagre pelo futebol que eles jogavam. Mas não, eles vão falar, no Bernabéu é diferente. Os caras levaram 3-0 na cabeça, no Bernabéu é diferente, né? Amanhã é o dia, né? Tá todo mundo assim e nada, né? Tipo, o Real Madrid nem chegou perto de fazer isso. E assim, é engraçado que assim, a partida era toda desenhada pro Arsenal ganhar. Teve o pênalti que o Saka desperdiçou, o Arsenal tinha as melhores chances no jogo, e o Arteta, acho que diferente do Luiz Henrique, do Flick, né? Ele foi com um propósito pro jogo, né? Que o Barcelona tava com uma vantagem até maior contra o Dortmund. O Dortmund também é um time mais fraco que o Real Madrid, mas assim, a gente viu um Barcelona que não veio para se defender nem para marcar, acho que só para bater ponto mesmo, né? E quase que complicou uma situação que era muito tranquila. Agora, o Real Madrid não conseguia pressionar o Arsenal, não conseguia criar no ataque, era muito na base da individualidade, a construção de jogadas muito pobre. E aí a gente evidencia talvez um lado do Ancelotti, né, que muita gente não gosta de comentar, né, porque ele é o cara da transição, que gosta de ataque em velocidade, né, e na temporada passada ele acertou muito, né, com aquele 4-4-2, né, mas nessa temporada ele meio que tem a obrigação de jogar no 4-3-3, com a chegada do Kylian Mbappé, porque ele não consegue fazer o 4-4-2 com o Mbappé em campo, porque o Vinícius Júnior tem que jogar do lado esquerdo, né? Ele não pode jogar do lado direito. Então, você não pode colocar o Vinícius Júnior direito, tem o Mbappé lá. Então, assim, não dá para jogar com dois atacantes. Ele é forçado a jogar em linha de três, porque o Mbappé pode ser centroavante e aí cair pela esquerda, né? E faz aquela inversão com o Vinícius Júnior, aí você tem que jogar com o meio-campista menos. Então, assim, a chegada do Mbappé obrigou ele a desmontar o sistema que ele tinha montado na temporada passada, de 4 meio-campistas. Ainda tinha a aposentadoria do Kroos, mas eu acho que, assim, ia ser pior sem ele? Ia, mas dava para gerenciar com Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham. O meio campo do Real Madrid ainda era muito forte, mas assim, ele teve que mudar o esquema e ele não conseguiu construir uma boa equipe no 4-3-3. Eu acho que isso tem que ser dito. O Ancelotti falhou. Ele falhou em fazer uma boa equipe no 4-3-3. A equipe não dá a pinta de ser campeão da La Liga. Não acho que será campeão da Copa do Rei, né? A gente pode achar qualquer coisa, mas nos dois jogos entre Barcelona e Real Madrid foram um baile de futebol do Barcelona do Flick. Então, assim, eu não consigo ver esse Real Madrid campeão. Áurea, é um negócio que todo mundo fica falando, é que assim, tem umas imagens, né, umas conquistas que tem a áurea do time, do personagem em si, né, tipo, tem as fotos que definem a áurea, né, eu pelo menos acho que a foto de áurea, né, máxima, né, quando eu penso, tem uma imagem da Fórmula 1 que era o Schumacher de Anápolis olhando pro grid, aí todo mundo abre pro Ferrari dele passar e tudo isso, mas é uma palavra bonitinha para um momento marcante, né? Isso não aparece o tempo todo, né? O futebol é o presente na maior parte do tempo e toda a classificação, ela tem uma justificativa plausível, entende? Que não vai entrar apenas no áurea, né? A verdade é que, assim, esse time do Real Madrid é pobre, ofensivamente falando, mesmo tendo 3 atacantes fantásticos. A questão é, diferente do PSG, são 3 atacantes que, por nascença, jogam pelo lado esquerdo, e aí um tem que fazer o centro, outro tem que fazer o lado direito. É óbvio que o time vai ser essa bagunça. Então, assim, o meio-campo não se complementa. O Bellingham não consegue jogar tão bem nessa função de 10, né? Porque antes ele era o 10 que pisava na área, ele meio que virava o centroavante, né? Porque qual que era
a mágica daquele esquema de 4 meio-campistas. O Bellingham, ele tinha menos obrigações defensivas, ele virava mais o construtor e o definidor, porque às vezes ele pisava na área, aí os pontas abriam espaço e ele virava meio que o centroavante de ocasião. Ele não consegue fazer isso agora porque o Mbappé é o centroavante, né? Tem uma referência fixa. Então, assim, o Ancelotti não consegue mudar o esquema para encaixar todo mundo, a única maneira mesmo é o 4-3-3, e ele não montou bem esse 4-3-3, ele tem muita culpa no cartório, né? Tipo, não é um time que joga bem, não é um time que se construa jogadas bem, é um time que jogou na base ali do abafo o tempo todo. Foram 43 cruzamentos do Real Madrid contra 9 do Arsenal. Ok, o Arsenal teve muito menos a bola no pé, mas assim, 43 cruzamentos pro Mbappé. O Mbappé não é um cara que cabeceia, né? Ninguém nesse time do Real Madrid é conhecido por ser muito dotado como um grande cabeceador. Eles não têm um Osimhen, eles não têm um Gyökeres, um Peter Crouch, um Klose. Aí eu dava o braço a torcer, porque os caras sabem cabecear. Mas o Mbappé, gente, e assim, o Ancelotti é um grande técnico, mas ele não encaixou nesse time do Real Madrid da temporada 24-25. E o Arteta... E olha, teve dificuldades, tá sem centroavante, Havertz, Gabriel Jesus machucado, ele aí encontrou soluções, ele teve mais dinâmica, ele teve melhores ideias, e nos 2 jogos o Arsenal foi muito superior, muito mais organizado, muito mais bem construído, muito mais bem trabalhado, e no final não adianta áurea, não adianta ter lá uma sala de troféus gigantesca, né, e jogar essa pobreza toda, né, não vai adiantar, né, na Champions League você exige que você faça o mínimo, até aquele Real Madrid, que ganha a 4ª Champions no Ancelotti, a 14ª ali, aquele time ainda tinha um contra-ataque absurdo, e olha, é um time que a gente fala muitas falhas, defensivamente, tudo isso, mas acho que como o grupo era melhor, entende? Tinha mais coisas que funcionavam naquela equipe, ainda tinha um Benzema, né? Tipo, e o Benzema como referência ainda era um negócio muito diferente, ele tinha esse poder do jogo aéreo, o Mbappé não tem, então assim, ainda tinha algo que encaixava mais para aquele time do que pro Ancelotti do que nesse, então... Para mim, assim, é um time que não ornou, não é tão bem montado assim. O Florentino Pérez, ele partiu do pressuposto de, vou trazer um cara extremamente qualificado, no caso do Kylian Mbappé, e tudo vai ficar melhor. Não é assim que funciona, entende? Tem que ter encaixe. É por isso que o PSG, que trouxe o Kvaratskhelia, Desiré Doué e Barcola, hoje está melhor do que quando estava com Mbappé, Messi e Neymar. Porque no final, o time com o Dembélé, esses jogadores aí, encaixou melhor, fica mais fluido, fica mais funcional. Não adianta você empilhar estrelas na equipe e não saber onde vai escalar e como elas vão encaixar dentro dela. Então, para mim, é um resultado merecidíssimo do Arsenal. O Arsenal é um time que estava muito mais bem preparado para esse jogo e vence aí com justiça, mas agora o desafio vai ser mais duro, né? O PSG do Luiz Henrique é um time mais forte, é um time mais organizado, é um time que tem muita qualidade nas laterais, meio campo jovem, muito talentoso, né? João Neves, o Zaïre Emery, o Vitinha, e um dos trios de ataque mais perigosos, e acho que vai exigir muito da defesa do Arsenal. Eu acho que a defesa do Arsenal vai encarar, além de um ataque muito móvel, muito criativo. E eu estou muito curioso para ver o que o Arteta vai planejar para isso. É o duelo tático de 2 escolas de futebol muito parecidas, né, que vão pensando muito na linha do cruyffismo, tanto o Luiz Henrique como o Arteta. De um lado o cara mais veterano, mais vencedor, que é o caso do Luiz Henrique, mas um técnico que já mostrou seu valor, né? O Arteta é um técnico muito promissor, é um técnico que já mostra-se uma realidade para levar o Arsenal a um nível de competitividade que eles não tinham há anos. É a primeira semifinal da equipe desde 2006, então assim, há uma melhora grande do nível de qualidade e eu acredito que o Arsenal tenha condições de competir, mas eu não sei se vai conseguir, como podemos dizer, né, dessa vez, jogar com o conforto e a tranquilidade que teve hoje contra o Real Madrid, porque eu acho que o Real Madrid, nessa temporada, está muito mal treinado, né? Eu acho que, por mais que o elenco seja muito talentoso, o trabalho tático do Ancelotti é decepcionante. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.